Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Vamos à lição. E hoje, domingo 22 de fevereiro de 2026, a lição 9 de hoje, ela tem como título Reconciliados de obras más. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22, ele coloca uma expressão assim que muitos realmente têm dúvidas relacionadas a isto, que ele diz que noutro tempo éramos estranhos, inimigos de Deus, com falta de entendimento, praticando obras más. Ou seja, com comportamento pecaminoso, porque nós estávamos assim afastados de Deus após o pecado de Adão e Eva, e que só foi resolvido com a vinda de Jesus para morrer na cruz do Calvário, pagar um preço altíssimo para que nós fôssemos libertados do pecado e da morte. Com agora a vinda de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele pagou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. E assim nós somos reconciliados com o Senhor. Porém, nós devemos viver uma vida assim de santidade, uma vida irrepreensível, né? Se nós queremos nos salvar, se nós queremos estar nas mansões celestiais após a segunda vinda de Jesus. E assim, após a entrada do pecado, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo. Apesar da nossa condição deplorável, né, de pecadores, ter a iniquidade no meio de nós, desde o princípio Deus atua para resolver o problema do pecado. Mesmo que a solução tenha custado a morte na cruz do seu filho amado Jesus. No Éden, Deus chamou Adão, que era considerada uma obra-prima da criação, com a seguinte pergunta: onde está você? Isto foi após a ocorrência do pecado ali no Éden. Deus pergunta para Adão: aonde está você? Está lá em Gênesis 3:9. E hoje ele continua buscando as suas ovelhas perdidas. Onde estão vocês? Eu quero salvá-los. Ou seja, quer salvar a todos nós. E ele nos preocupa individualmente, né? Em particular a cada pessoa. Ele tem um plano perfeito para nos alcançar, cumprindo a promessa sobre o Evangelho em Gênesis 3,15, e colocar uma inimizade entre nós e Satanás, para que nós possamos realmente ver a maldade que existe realmente em Satanás, para que nós possamos abraçar realmente a Deus com todo amor e carinho e aceitar esse convite. E assim o Evangelho ele é apresentado assim, de forma bem clara, simples e direto, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. O Evangelho ele tem assim três partes assim, importantes, né, que é mencionado na lição de hoje, que lá diz o seguinte: uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículos 6 até 8. O segundo ponto é que ao aceitarmos a morte de Jesus como nossa forma de salvação, de perdão, por meio da fé, e quando há o arrependimento e que nós vamos ao batismo, ali nós somos justificados realmente pela nossa fé, e somos libertos da condenação do pecado, que Paulo fala em Romanos 5, versículos 9 até 11, e também em Romanos 6, versículos 6 até 7. O terceiro ponto é que a vida que nós temos agora, no momento, ela é resultado de nossa união com Cristo, uma transformação, uma mudança, né? E assim nós podemos experimentar esse poder recriador, a mente de Deus, através do Filho Jesus, permitindo que Ele possa viver novamente entre nós e nos levarmos para as mansões celestiais, que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, versículos
capítulo 5, versículo 17 até 21, e também em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O que nós podemos realmente mencionar nessa lição de hoje é uma história realmente importante para nós ouvirmos, que é de uma mulher da Inglaterra chamada de Elizabeth Barrett Browning. Ela resolveu casar com um desconhecido, um homem chamado Robert, mas que não teve aprovação de seus pais, né? Que se afastaram deles e o desertaram. Porém, quase toda semana ela escrevia uma carta e enviava para os pais, uma carta assim de amor para sua mãe e seu pai, pedindo uma reconciliação. Mas, porém, os seus pais nunca responderam. E após Elizabeth se tornar uma poetisa conhecida por suas obras ali na Inglaterra, se passaram assim 10 anos que ela havia escrevido essas cartas para seus pais. E eis que de repente ela recebe uma grande caixa direcionada a ela, no seu endereço, pelo correio, e ao abrir realmente a caixa, para sua tristeza e desgosto, dentro dessa caixa havia todas aquelas cartas que ela havia enviado para seus pais, sem nenhuma delas havia sido sequer aberta, todas fechadas, lacradas com selo. Hoje essas cartas de Elizabeth, cartas de puro amor, estão entre as mais belas da literatura clássica inglesa. E se acham assim, muito famosas essas cartas. Seus pais tiveram a oportunidade de abrirem e de lerem aquelas cartas. Ou se lesse apenas algumas delas, a história poderia ser mudada, com toda certeza, porque haveria uma reconciliação e eles entenderiam o outro lado. E Deus escolheu homens consagrados e o inspirou a cada um deles para eles escreverem o maior livro vendido no mundo, contendo palavras de reconciliação, de amor, que é chamada Bíblia, esperando que todas as pessoas arrependidas voltem para seus braços de amor. As Sagradas Escrituras indicam realmente que é um livro de transparência, né? Um livro puro, de verdades, porque foi o próprio Deus que iniciou esse processo de reconciliação com a humanidade para consigo mesmo. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, eles caíram em pecado devido aos enganos de Satanás, e Deus o visitou ainda ali no Jardim do Éden para buscá-los, para restaurá-los, né? Para dar uma esperança, que fala lá em Gênesis 3:9. O apóstolo Paulo, em seus livros, sempre relatou a condição da humanidade, né, pecaminosa, de forma assim negativa, especialmente quando as pessoas estão separadas assim da justiça de Cristo. E ele escreveu isto há quase 2000 anos atrás. E eu tenho a certeza hoje que ninguém pode discordar. Um teólogo disse que a única doutrina que não precisa ser aceita pela fé é a pecaminosidade, ou seja, o pecado da raça humana, onde todas as pessoas têm consciência disso. E Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Aqui Paulo menciona que antes da vinda de Jesus, a condição das pessoas, a condição humana, elas estavam assim sem esperança, estavam longe de Deus como inimigos do Criador, e eles estavam assim envolvidos em obras más, malignas. E a reconciliação só aconteceu através da vida de Jesus e ao morrer na cruz do Calvário. Em Romanos 5, capítulo 10, Paulo afirmou que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, está em Romanos 5,10. E esse entendimento de Paulo reflete lá em Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22, e aqui mostra que Deus sempre ele é o agente supremo, o iniciador do processo de reconciliação com todas as pessoas. E assim estar separado de Deus
nós éramos inimigos, como Paulo fala e menciona, nada mais é do que estar longe dos caminhos de Deus, longe da vontade e do querer de Deus. Ou seja, não aceitar os estatutos e mandamentos do Criador. Desobedecer, ficar dominado pelo pecado. A morte de Jesus foi a reconciliação que nós estávamos precisando para sermos santos e irrepreensíveis. Nós temos que tomar consciência que Jesus Cristo assumiu a nossa culpa, que não era realmente dele, tá? E se entregou por amor para salvar a humanidade que não merecia esse presente de forma alguma. Antes da cruz, foram 33 anos de vida nesse plano escuro do pecado, dentre os quais os 3 anos finais de Jesus foram dedicados exclusivamente à obra e a ensinar as pessoas e mostrar as boas novas. Na vida de Jesus, a teoria e a prática andam sempre juntas, né? De mãos dadas. Por preceito e por exemplo, assim Jesus nos deixou o mais precioso legado, o seu caráter, para que todos realmente vejam realmente o que é o verdadeiro caráter de Deus, que ela foi manchada através de Satanás, do pecado, e sempre o acusando isso lá, desde a rebelião que ele fez lá no céu. Que você, meu amigo ou minha amiga, possa enxergar e ver essa verdade através das Sagradas Escrituras e aceitar a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Porque ali é um livro inspirado por Deus, ali é uma carta de amor, uma carta realmente que Ele, Deus, Ele quer reconciliar com todas as pessoas. E que você possa aceitá-la a Ele com bom grado, com grande amor. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.